Salve família, firmeza, camarada Janderson aqui, certo? Funkeiro comunista. E hoje eu vou começar uma série de vídeos que vão aprofundar o debate sobre criminalização da cultura negra e periférica. E para isso eu vou analisar alguns marcos importantes desse processo, desde as perseguições à cultura negra da época da escravidão, passando pelas velhas repúblicas, pela ditadura militar, pelos anos 90, pelos anos 2000, até chegar nos bailes funks de favela atualmente. A gente vai começar falando hoje sobre o período da escravidão, só que nos próximos vídeos a gente vai trazer aqui criminalização do samba, do rap, do soul funk, da capoeira e muito mais. O último vídeo aqui do canal foi aquele que eu fiz em resposta ao Galo lá em dezembro, mas nos próximos meses eu não pude mais dar sequência nos vídeos devido à minha nova rotina de papai. E valeu muito a pena essa pausa, família, inclusive. Ela foi fundamental para garantir as condições para que a chegada da Agatha desse certo. Falando nisso, sabe quem ajudou muito nessa nossa fase? Você, que apoia o meu trabalho através do Apoia-se. O dinheirinho que eu recebo por lá, por mais tímido que ele seja, ajudou bastante aqui em casa. Agora, quanto mais apoio eu receber, mais eu vou ter condições para gravar, ficar com a cabeça tranquila, com as contas em dia, para trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, mano, já fortalece aí, o link da campanha é esse que tá aqui na tela, apoia.se/camarada Janderson, ou você pode fazer um apoio através do Pix, de forma avulsa, o valor que você quiser, é o Pix que vai aparecer aqui na tela também, camaradajan@yahoo.com, certo, família? Essa série vai ser uma longa jornada. Eu tô há 5 meses fazendo o roteiro dessa fita aqui. Eu comecei com a proposta de fazer um vídeo só que ia ficar muito longo, porque eu fui aprofundando na medida em que eu ia pesquisando mais coisas. E aí eu decidi separar o vídeo em 4. É importante assistir todos os vídeos dessa série, porque eu vou trazer aqui artigos científicos, vídeos velhos e vídeos novos, marcos jurídicos, relatórios, livros e outras fontes indispensáveis para a gente deschavar esse assunto aqui. Então, mano, senta aí, fica suave, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos que vamos. A tarefa dessa série é muito desafiadora porque a gente está falando aqui de quase 5 séculos de perseguição. É uma perseguição que vem desde o início da colonização. Mas para que as minhas intenções não sejam confundidas aqui, é importante deixar claro que a ideia não é abordar todos os processos de perseguição vividos pelo povo negro ao longo da história. Isso seria impossível. Aqui eu selecionei os casos mais emblemáticos que por si só já são suficientes para me ajudar com os objetivos da nossa reflexão. A proposta de trazer esse assunto aqui através de uma abordagem histórica, antes de falar dos casos mais recentes, do funk e tal, tem 2 objetivos principais. Primeiro, evidenciar que os casos mais recentes não são eventos isolados na história. E segundo, mostrar como a prática de reprimir as manifestações culturais da população negra com o uso da força do Estado foi a forma que as elites dominantes encontraram para preservar o seu domínio político. É isso que eu vou provar com esses vídeos aqui. Afinal, para as classes dominantes do Brasil, sempre foi crucial exercer o controle sobre a manifestação cultural de seus dominados. Porque do ponto de vista do colonizador, para escravizar o corpo de uma pessoa com êxito, é necessário escravizar também a sua mente, seus hábitos, os seus costumes. É importante adequá-lo a um padrão de civilidade que lhe torne pacífico, conformado com sua condição de escravizado. Porque isso facilita a sua exploração e atrapalha o seu processo de organização política. Por outro lado, quanto mais os escravizados conseguiam dar uma escapada da perseguição e se reunir para celebrar, dar risada, fazer barulho e exercer seus rituais tradicionais, mais eles fortaleciam seus laços de comunhão, seus laços de confiança, de solidariedade, mais eles sentiam saudades da África, mais eles compartilhavam conhecimentos entre si. Mas é claro que se os colonizadores não fizessem nada diante disso, o exercício livre da cultura entre os negros poderia resultar a longo prazo naquilo que eles se borram de medo até hoje, o aquilombamento do nosso povo. Ou seja, sua organização política, sua auto-organização, sua emancipação. Por isso eles sempre fizeram questão de brecar nossas liberdades de lazer, de descanso, de culto e etc. Quanto mais antigo o período histórico, mais escancaradas eram essas perseguições. Na medida que o tempo
tempo foi passando, que os direitos foram sendo conquistados e pá, essa perseguição foi ficando mais disfarçada, continuou existindo, mas com novos pretextos, novas justificativas, principalmente no âmbito do ordenamento jurídico do país, que é um dos elementos que a gente vai analisar no decorrer da série. Como vários elementos da cultura afro-brasileira hoje têm raízes nas religiões de matriz africana, eu vou começar essa missão aqui rememorando alguns exemplos mais específicos de perseguição religiosa contra os negros no Brasil. No período colonial, o domínio físico imposto pelos soldados e senhores sobre os corpos dos escravizados, desde o primeiro navio negreiro que atracou no Brasil, já configurava por si só um obstáculo para o exercício da fé, mesmo na ausência de uma lei especificamente racista que respaldasse essa perseguição. Os escravizados eram submetidos a um controle total, no mar ao controle dos soldados e na terra ao controle do senhor, que era seu proprietário. Apesar do papel relevante desses dois personagens, o senhor e o soldado, era a Igreja Católica o principal aparelho ideológico de dominação da sociedade escravista. E cabe lembrar que antes da colonização do Brasil, desde a Baixa Idade Média, a Igreja já praticava a famosa Inquisição, na maioria dos reinos europeus em que exercia seu domínio. A Inquisição, família, era basicamente um tribunal que punia e perseguia qualquer um que questionasse a fé católica. Pois bem, essas práticas se estenderam às colônias de Portugal e foi reproduzida aqui contra o povo negro no Brasil. A historiadora Thaís Tanuri, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um artigo muito interessante sobre isso, intitulado Nas Terras Remotas o Diabo Anda Solto: Degredo, Inquisição e Escravidão no Mundo Atlântico Português. Nesse artigo, ela investiga como a Inquisição portuguesa nas colônias perseguiu e degredou negros escravizados ou alforriados por práticas culturais ou religiosas consideradas heréticas. O degredo, para quem não sabe, era um tipo de punição que tirava o condenado da sua terra, forçando ele a trabalhar em outra região e assim purificar o espaço social onde ele habitava. E aí, quando não morriam espancado, eram submetidos ao trabalho forçado em outro território. Nesse estudo da Thaís, por exemplo, ela explorou alguns casos reais que aconteceram, tá ligado? Cabe destacar dois aqui. O da Luísa Pinta, angolana escravizada enviada para Sabará, e o caso do Domingos Álvares, que é beninense, que vivia no Rio de Janeiro. No ano de 1744, os dois foram acusados de superstição e pacto com o diabo e foram condenados a cumprir 4 anos de degredo em Castro Marim, no extremo sul de Portugal. E aí o que chama atenção nesses casos é que lá eles continuaram exercendo sua fé, continuaram promovendo rituais de curas em várias cidades portuguesas. Porém, nunca mais foi da mesma forma como era exercido aqui no Brasil. A receptividade, a influência que exercia, nunca mais foi do mesmo jeito. E isso demonstra o potencial desarticulador que o degredo cumpriu nas comunidades africanas. Se tratando dos cultos de matriz africana, os principais motivos do medo dos escravizadores era, por um lado, a reunião do povo escravizado, que por si só já assustava os caras, e por outro, eles tinham medo de serem vítimas diretas, pessoais, dos próprios rituais feitos pelos escravos. O Clóvis Moura, grande pensador da história do Brasil, tem uma passagem bastante sintética em sua obra Sociologia do Negro Brasileiro e nos ajuda a entender isso. Ele diz que a classe senhorial e a sociedade católica da época via nessas religiões, abre aspas, elementos de fetichismo, de magia, de forças diabólicas, capazes de lhes fazerem mal na medida em que supõem que os oprimidos delas se utilizam para combatê-los socialmente ou se compensarem psicologicamente contra a situação de escravos. Surge, em decorrência, o medo a essas religiões, a necessidade de proteção já em nível de temor psicológico, pois elas, simbolicamente, são um perigo às suas seguranças pessoais, grupais e à estabilidade e à segurança do sistema, tá ligado? Esse olhar dos senhores, das autoridades coloniais com relação às religiões de matriz africana, revela não só um pavor supersticioso, tá ligado? Mas uma consciência implícita do potencial político dessas práticas.
aspas. O medo da magia negra, no fundo, era o medo da organização coletiva dos escravizados. A repressão aos terreiros, portanto, não era movida só por um zelo doutrinário, mas pelo instinto de preservação de um sistema que dependia da desagregação cultural e psicológica dos oprimidos. A ironia dessa história está no fato de que, ao demonizar essas religiões, eles admitiam involuntariamente sua eficácia como elemento de subversão e cura, tanto para a luta social quanto para a sanidade dos escravos, sua saúde espiritual e tudo mais. Um outro exemplo de perseguição às religiões de matriz africana que é importante trazer aqui nesse vídeo é uma lei contra a feitiçaria, que foi criada pelas elites coloniais da época, mas dessa vez em solo brasileiro, no ano de 1805, 17 anos antes do fim do período colonial. A lei era basicamente uma continuidade da Inquisição. Criminalizava quaisquer exercícios de fé não católicos. Segundo a Lívia Santana Vaz, historiadora e promotora do Ministério Público da Bahia, que pesquisou sobre esse assunto, quando as pessoas praticando esse crime gravíssimo era uma pessoa escrava, ela era punida com pena de morte. Isso deixa claro que a escravidão não era só sobre trabalho forçado, era sobre controle total do pensamento. Punir com a morte um crime que nada mais é do que manter vivas suas tradições ancestrais e tudo mais, demonstra o nível de paranoia e brutalidade do projeto escravista. Eles não queriam apenas a força de trabalho dos corpos negros, mas apagar sua identidade, sua história, tá ligado? Bom, agora indo para o Brasil Império. No Brasil Império, esse que tem sido cada vez mais elogiado pela direita atualmente, ali a cultura negra continuou na mira do chicote, continuou na mira do sistema. Em 1822, o Brasil deixou de ser colônia e se tornou independente, mas na prática, para a maioria da população, pouca coisa mudou. A economia seguiu sendo baseada na exportação de bens primários e na escravidão negra, enquanto o poder político permaneceu concentrado nas mãos da elite senhorial, proprietária das grandes terras e dos escravos. No campo jurídico e institucional, houve algumas mudanças, com algumas estruturas políticas se aburguesando conforme a tendência da época, mas sem grandes rupturas. O Estado manteve seu caráter teocrático, católico, e continuou perseguindo a cultura negra. Alguns exemplos claros disso estão no primeiro Código Criminal do Império, que é de 1830, ou seja, 8 anos depois da independência e 4 anos depois da primeira Constituição do país. Esse código tornava ilegal qualquer culto não católico. Eu vasculhei o documento na íntegra e achei aqui no artigo 276. É proibido celebrar em casa ou edifício que tenha alguma forma exterior de templo ou publicamente em qualquer lugar o culto de outra religião que não seja a do Estado. Quem cometesse esse crime era sujeito a ter o templo demolido e ainda por cima tomava uma multa de 12 mil réis. E aí era proibido também, no artigo 278, propagar doutrinas que diretamente destruam as verdades fundamentais da existência de Deus, o Deus cristão, e da imortalidade da alma. E quem cometesse esse crime era sujeito à prisão de 4 meses a 1 ano e uma multa. Além do exercício da religião, outro elemento da cultura negra que passou a ser criminalizado no Brasil Império foi a maconha, na época conhecida popularmente como pito de pango. Nome legal pra caralho. Foi uma proibição que também aconteceu na década de 30 do século XIX no Rio de Janeiro, que era a capital federal da época. O Rio de Janeiro abrigava basicamente a maior população escravizada das colônias do mundo. Foi o primeiro lugar do mundo a criminalizar a bendita planta. Eu também fui lá vasculhar esse documento na íntegra e achei a lei aqui que dizia o seguinte: é proibida a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e demais pessoas que dele usarem em 8 dias de cadeia. E aí, família, o uso dessas plantas pelos escravizados na época, tanto para fins recreativos quanto medicinais, era uma forma de preservar hábitos ancestrais. Era a cultura também. Era uma forma de se conectar espiritualmente com suas entidades e uma forma de garantir o bem-estar emocional nos raríssimos momentos de descanso do trabalho. Segundo o historiador e etnólogo Edson Carneiro, os escravizados usavam a erva, abre aspas, nos momentos de tristeza
de bando e de saudade da África. Atrapalhar esse momento, essa brisa, era fundamental, tá ligado? Para os escravizadores da época, para dar continuidade no apagamento das suas histórias e da sua ancestralidade. A partir da metade do século XIX, a repressão da cultura negra ganhou novas formas e foi se intensificando mais. Enquanto em vários lugares do mundo era a Revolução Burguesa, novas liberdades, aqui pro povo preto o chicote só estralava, só piorava. E essa intensificação está diretamente ligada às transformações socioeconômicas do Brasil na época, né? Com a famosa lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico transatlântico de escravizados, o fluxo de escravos para o Brasil foi drasticamente reduzido. E isso levou a classe senhorial a repensar suas estratégias de controle, tá ligado? Agora, com a população negra vista como uma força de trabalho que precisava ser disciplinada com mais rigor, porque estava começando a ficar em falta, estava começando a ficar muito caro um escravo. Então, criminalizar a cultura negra com mais intensidade naquele momento passou a ser uma proveitosa forma de controle ideológico, dessa vez utilizada com o intuito de diminuir os danos da perda da mão de obra. E também para impor uma nova ética de trabalho, uma nova disciplina de cidade, tá ligado? Tudo que fosse sinônimo de vadiagem, ociosidade, foi se tornando crime. Inclusive sobre vadiagem a gente vai falar no próximo vídeo mais especificamente, né? Foi também nesse ciclo de intensificação da criminalização da cultura negra, na metade do século XIX, que o Bumba Meu Boi passou a ser perseguido. Bumba Meu Boi, para quem não sabe, é uma manifestação cultural originada no contexto da civilização do couro entre os séculos 17 e 18 e é profundamente enraizada nas comunidades negras do Maranhão. Houve uma proibição formal a essa cultura entre 1861 e 1868 e no século XX essa perseguição continuou, viu? Até os anos 60 os grupos de Bumba Meu Boi eram proibidos de desfilar nos centros das grandes cidades, né? E ficavam confinadas às periferias, sendo marginalizadas. Tudo isso para não incomodar uma elite mesquinha e racista da época que não gostava desse tipo de manifestação cultural. Ou seja, família, no regime colonial e imperial do Brasil, sobretudo durante o regime escravista, foi criado um conjunto de leis que intensificaram a perseguição de quaisquer hábitos e rituais não cristãos, especialmente de matriz africana ou indígena, que não foi a questão do vídeo, por isso eu não aprofundei aqui, mas também foram muito perseguidos e criminalizados. Nessa época aí, preto não podia exercer sua fé ancestral, não podia pegar uma brisa, fumar um baseadinho, não podia, tá ligado? Não podia bater tambor, não podia fazer porra nenhuma a não ser trabalho forçado e trabalho forçado. Praticamente 400 anos nessa aí, e ainda depois disso continuou sendo perseguido e criminalizado de diversas formas, e é isso que a gente vai explorar no próximo vídeo. O que fica claro até aqui é que essas batidas policiais, essas bombas em baile funk, repressão, prisão de MC, lei que restringe contratação de MC, nada disso é evento isolado na história. É a continuidade de um projeto político com raízes coloniais que quer apagar a identidade, a fé, a cultura e a história do povo negro. Se hoje, por um lado, a intelectualidade branca e burguesa consegue transcender artisticamente e dirigir, atuar em um filme de porradaria, putaria, anti-herói, militarismo e o caralho, se eles podem fazer isso por um lado e por outro, artistas periféricos ainda são perseguidos de diversas formas, é porque esse projeto de poder ainda está em curso, ainda está funcionando a todo vapor. Então fica ligadinho aí, certo? Já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Ativa o sininho, curte o vídeo, comenta o que você achou, tá ligado? Se você acha que esse trabalho aqui de comunicação política, de resgate da nossa história, de reflexão, precisa ir para frente, se você apoia trabalhos como esse, dá uma fortalecida lá no Apoia-se. É uma campanha mensal, você pode depositar quantos você quiser por mês. E isso vai me ajudar bastante. É apoia.se/camarada Janderson, digita isso lá na barra de pesquisa. Ou você pode também simplesmente enviar um Pix no QR Code que vai aparecer aqui na tela, ou através da chave que é camaradajan@yahoo.com, certo? Um abraço, família, tamo junto!
papai. Que isso, papai?